contar para vocês aqui, como nosso amigo me apresentou, eu sou o Rodrigo Quintão, da 4Ps Agência Digital, né? E eu quero contar um pouco da minha experiência prática, da minha vida como empreendedor, né? Não vou falar tanto de empreendedorismo, porque eu acho que o Eduardo, ele acabou falando tudo, o que devia e o que não devia, né? Nessas horas, tá todo mundo aqui empolgado. Na hora que ele começou a colocar ali, pô, trabalho 14 horas por dia, tal, não sei o quê. Então eu vou empolgar vocês. 13 horas e meia, entendeu? Tem uma meia horinha aí de descanso para ver televisão, né? Mas ele falou muita verdade, eu estou brincando aqui, é claro. Ele tem bastante razão em tudo que ele falou. Gostaria de compartilhar com ele também uma verdade. Ele não está sozinho nessa. Eu sempre fiz parte da galera do Fundão. Então, para quem não foi bem até hoje aí, há tempo, entendeu? Eu fiz parte da galera do Fundão e posso dizer que fui um bom aluno a partir do momento que eu entrei para a faculdade. Isso aí eu fui mesmo. Eu era o primeiro a chegar, eu fiz 2 cursos, como mencionaram aqui. Eu era dispensado de muitas matérias, mas estava lá sempre entre os primeiros a chegar dentro da sala. Eu fazia as provas mesmo quando não precisava, eu testava o meu conhecimento, eu pedia a opinião dos professores para saber se era aquilo mesmo, se eu estava sendo bem orientado ali naquilo que eu estava fazendo. E eu comecei a descobrir um pouco esse meu lado empreendedor dentro de sala de aula. E agora que eu vou contar um pouco da minha trajetória para vocês, que começou, não vou dizer que começou dentro da sala de aula, começou antes, mas dentro da sala de aula eu comecei a ver que eu sabia muita coisa. Quando o professor falava ali, ele estava teorizando tudo que eu sabia, mais um pouco na prática, que eu tinha aprendido com meu pai, em comentários que ele fazia no dia a dia, meu pai que está aqui também, comentários que ele fazia no dia a dia, na hora do almoço, aquilo tudo entrando na minha cabeça assim. Aí até que um dia eu vi um professor meu indo lá na Glória entrevistar o meu pai, né? Aí eu, pô, vou lá. O cara era meu ídolo, professor. O nome dele é Renato Miranda, um cara desse tamanhozinho assim. Alguém aqui, se alguém aqui já estudou na UVV, já foi aluno dele. Aí chegou lá na UVV, no caso foi no escritório do meu pai, ele ia começar a fazer um monte de perguntas pro meu pai, aquelas perguntas teóricas ali na sala, e eu ficava assim, olhando para ele. Agora eu quero ver meu pai responder. E meu pai respondia, quer dizer, aí eu comecei a casar muito assim, a teoria com a prática, Eu falei, caramba, né? E todas as respostas que meu pai dava, eu já falava assim, caramba, eu já sabia que ele ia responder isso. E o meu professor lá satisfeitíssimo e tal, eu falei, nossa, é isso, estou no caminho certo, né? Então, por que eu escolhi administração? Por que eu escolhi comunicação? Porque eu precisava passar no vestibular. Graças a Deus eu caí na área certa. Porque eu tentei vestibular também para desenho industrial, tentei para medicina. Como todo mundo aqui, eu acho que quando a gente tem ali aquela idade de 16, 17 anos, a gente está meio perdido ainda, não sabe o que fazer, né? E eu acho que se alguém não caiu na área certa por sorte como eu caí, porque foi sorte, né? Por que eu digo que foi sorte? Desde pequeno eu sempre gostei de fazer logomarca, observar muitas coisas, minha mãe que gostava muito de desenhar, então eu tinha um pouco esse lado artístico assim dentro de mim. E do outro lado tinha o meu pai ali, que era empresário, administrador, que falava muito ali das coisas do dia a dia, dos erros dos empregados, igual o Eduardo citou muita coisa aqui, entendeu? Era tudo aquilo que eu ficava ouvindo e tal, eu chegava lá na sala de aula, o professor começava a falar, poxa, eu lembrava do meu pai toda hora. Yes, dentro de mim, entendeu? Aí, beleza, eu comecei a fazer publicidade e propaganda, na época em que tinha só 2 cursos no estado, então o cara do Fundão conseguiu passar, entendeu? E lá dentro eu comecei a estudar. Então eu tinha isso dentro de mim. E depois, como eu falei, depois que eu entrei, eu queria começar Desculpa, 5 minutos se passaram ou faltam 5 minutos se passaram? Tá. Então, eu tenho um problema de branco. Lá no Fundão conseguiu passar. Lá na galera do Fundão eu consegui passar. Não, já estava na frente. Isso, os 2 cursos de publicidade, aí beleza. Aí eu sempre determinado ali, querendo aprender as coisas.
Eu não tinha os 200 pontos ali na lista que o Eduardo tem, mas eu tinha algumas. Poxa, eu tenho que sair da faculdade falando inglês. Bota no último slide, por favor. Eu tenho que sair da faculdade para o mercado profissional falando inglês, eu tenho que sair entendendo de internet, eu tenho que sair entendendo de marketing, eu tenho que sair entendendo de logística, tal, aí fui. Aí beleza. Eu participava de tudo quanto é curso, palestra, com certeza se eu tivesse nascido um tempo depois, eu estaria aí sentado no meio de vocês, eu queria ouvir experiências, eu era muito assim, muito curioso, entendeu? E como eu tive a oportunidade, eu participava de tudo mesmo, né? Aí tá. Num desses cursos, eu encontrei vários professores meus. Na hora que eu matriculei, que eu entrei dentro da sala, eu vi lá, pô, professor de marketing, o cara de logística. E beleza, virei colega dos caras, porque ali a gente entrou sala de aula, todo mundo é amigo, entendeu? Agora não tem essa de professor não. Lá dentro eu chamava pelo nome. E eles me consideravam um bom aluno, porque eu era muito curioso, tal, etc. Então eu participei de grupos ali com eles. E esse curso falava de e-commerce e gerenciamento de comércio e de business, né? Internet e gerenciamento de business. Aí eu comecei a tomar muito gosto por aquela área. Mas eu não podia tomar muito gosto por aquela área. Eu precisava entender o suficiente para eu ser um profissional completo e partir para a próxima, né? Até que um dia eu comecei a observar, pô, estou fazendo administração, eu não quero tanto seguir o ramo de publicidade e propaganda, eu gostava muito de administração, olha onde eu vim parar, né? Mas tudo bem, estou gostando muito do que eu faço, graças a Deus. Eu posso dizer até que as nossas grandes horas de trabalho, eu tenho certeza que o Eduardo falou isso aqui com muito orgulho, não são de trabalho, são horas assim não vou dizer que são de lazer, mas são de coisas que a gente gosta de fazer. Então, um empreendedor, acima de tudo, tem que fazer o que gosta de fazer. Tem que ter a paixão por aquilo que faz. Entendeu? Quando você tem paixão por aquilo que faz, você faz bem feito, né?